Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou te ensinar um método para que você aprenda a selecionar os fundos imobiliários na sua carteira de forma simples, de forma prática, para que você não dependa de diquinhas de influencers na internet, de diquinhas de parentes, amigos ou familiares, ou de recomendações do seu banco, do seu gerente de investimentos ou da sua corretora. Portanto, é um método que eu aprendi, que eu usei durante muitos anos quando eu investi em fundos imobiliários, tá? Hoje eu invisto somente em ações, mas é possível, principalmente para quem está iniciando, construir uma carteira de renda passiva e viver de renda passiva com fundos imobiliários, justamente porque nos fundos imobiliários você tem a vantagem de receber todos os meses recorrentemente. Então, lá atrás, quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, todos os vídeos que eu encontrava na internet eram de diquinhas de fundos para comprar. Existia várias opções, me deixava muito confuso, e se eu quisesse aprender algum método, eu tinha que comprar algum curso, tá? Então, como o meu objetivo aqui não é vender nenhum conteúdo para você, não é vender nenhum curso, nem nada disso, então eu vou disponibilizar esse conhecimento gratuitamente para você, e em troca disso, eu peço que você deixe um like nesse vídeo aqui, tá? Que você se inscreva no canal, se for útil isso para você, e que você comente aqui embaixo ao longo do vídeo se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, eu estou aqui à disposição, tá bom? Que mais? Bom, lembrei, esse método aqui, ele visa o 80-20 dos investimentos. O que é o 80-20? O que eu percebi como 80-20 dos investimentos? É que 80% do resultado que eu tenho na minha carteira, ele vem de 20% do meu conhecimento ou de 20% das minhas ações, dos meus papéis, tá? Então, quando eu entendi o 80-20 dos investimentos, eu comecei a focar somente naqueles 20 que me geram 80% do resultado. Me toma muito menos tempo, muito menos estresse, muito menos dor de cabeça, muito mais facilidade para escolher os papéis no qual eu invisto, e isso tem dado muito certo aí ao longo do tempo. E é isso que eu vou ensinar para vocês com fundos imobiliários. Agora, chega de enrolação, vamos direto para o computador. Bom, primeira coisa, você vai entrar no site Fundamentos, que é esse site aqui, direto para o método, tá? Sem muito... Você vai clicar em FIIs e vai clicar em buscar. Selecione o resultado dessa busca aqui. Esta é a lista com todos os fundos imobiliários disponíveis para aquisição na bolsa. Você vai dar um Ctrl+C, vai abrir o Excel aí no seu computador e vai dar um Ctrl+V. Se estiver muito rápido, você pausa o vídeo, volta, coloca mais devagar para você acompanhar, tá bom? Vou excluir essa primeira célula aqui. Ao lado dessas células onde estão as informações do que se trata, né, cada coluna, eu vou colocar aqui lista 1, lista 2 e resultado, ok? Vou criar um filtro, portanto vou selecionar aqui toda a linha, classificar, filtrar, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é ordenar esses fundos imobiliários por ordem de liquidez, daqueles que possuem maior liquidez para aqueles que possuem menor liquidez, ou seja, aqueles que são mais negociados na bolsa por aqueles que são menos negociados na bolsa. Então eu vou clicar na setinha aqui da liquidez e colocar aqui, classificar do maior para o menor, ok? Eu vou contar 20 células aqui, 20 papéis, 20 fundos imobiliários. Portanto, esses daqui, ó, que eu estou selecionando, são os 20 papéis, os 20 fundos imobiliários mais negociados na bolsa, com maior volume de negociações na bolsa. Do 21º para baixo, eu vou excluir, tá bom? Então, ignora. Algumas você vai excluir até olha só qual que apareceu em 21º, o KNRI 111, né? É um fundo muito bom. Pois é, nesse mês, dessa vez ele vai ser excluído, ok? Daqui a pouco você vai entender mais o método. Então, excluindo todos os fundos de 21º para baixo. Desses 20 fundos que sobraram aqui, eu vou analisar as duas principais métricas que eu considero as duas principais métricas entre custo-benefício, entre risco-oportunidade, entre valor do fundo e rentabilidade, tá? Eu vou escolher os 7 melhores para eu investir, tá? Então acompanha aqui comigo. Se você não tiver condições de investir nos 7, eu já vou dizer como é que você vai investir. Acompanha o método primeiro, daqui a pouco eu vou dar algumas considerações a respeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na coluna P sobre VP e vou ordenar, classificar do menor
menor para o maior, ou seja, daqueles que estão mais baratos para aqueles que estão mais caros. E vou fazer a minha lista aqui do primeiro lugar até o 20º lugar. Então, o mais barato de todos vai ficar aqui no número 1 e o mais caro de todos no número 20, tá? Eu vou fazer a mesma relação com essa coluna do FFO Yield, ok? Só que o FFO Yield é um índice que mede a rentabilidade do fundo, um dos índices. Eu vou fazer ao contrário, eu vou classificar do maior para o menor, né? Quanto mais rentável o fundo, melhor para mim. Então, eu vou fazer a minha lista aqui, a minha relação dos mais rentáveis para os menos rentáveis, sendo então esse fundo aqui o mais rentável dos últimos 12 meses e esse aqui o menos rentável dos últimos 12 meses, ok? O que eu vou fazer agora, eu vou contrabalancear esses dois dados, eu vou unificar esses dois dados, essas duas listas, para que ele me gere uma relação do melhor custo-benefício em relação a esses fundos. Então eu simplesmente vou somar igual a esse aqui mais este aqui, vou somar os dois, vou arrastar aqui para baixo para que ele some os dados das duas colunas, tá? E aí sim eu vou ordenar esse resultado do menor para o maior. E eis aqui então o resultado dos 7 principais fundos com melhor custo-benefício para você investir este mês, ok? Então, o método trata-se em fazer esse processo todos os meses, mas para que ele funcione da melhor forma possível, o que eu faria, o que eu recomendaria é que você fizesse isso uma vez por mês e que você fizesse apenas um aporte por mês, ok? Então escolhe uma data que for melhor para você, início de mês, meio de mês ou final de mês, e coloque aí na tua rotina para que você faça os seus aportes sempre na mesma época do mês e somente uma vez por mês. Então você vai pegar o valor que você quer investir, mais os dividendos que sobrou do mês anterior, e você vai fazer um aporte só, dividindo por 7 papéis, por 7 fundos, tá? Então sempre que for possível, porque nesse caso aqui, para eu investir, comprar uma cota de cada um desses 7 fundos, eu teria que ter R$ 566,48. Então, se você tem mais do que R$ 566,48, você vai poder comprar uma cota de cada fundo. Se você tem R$ 10.000, por exemplo, você divide R$ 10.000 por 7, vai dar R$ 1.428, ou seja, você vai investir no máximo, ou em média, R$ 1.428 em cada um desses papéis. Agora, Hugo, eu tenho menos de R$ 500, eu tenho só R$ 200, R$ 300, R$ 100, eu tenho só R$10. Como é que eu faço? Como é que eu monto minha carteira? Simples. Você vai fazer essa relação, tá? E aí você vai comprar uma cota de cada fundo que estiver dentro do seu orçamento. Então, se você tem R$200, você vai comprar uma cota desse fundo e uma cota desse outro aqui, uma do RECR11 e uma do IRDM11, tá? Se você tem R$300, você vai comprar essas 3 primeiras cotas. 400, essas 4 primeiras cotas, ok? Hugo, mas eu tenho menos que R$100 ainda, eu só tenho R$50 ou eu só tenho R$10. Então o que você vai fazer? Você vai ver qual é o fundo que cabe no seu bolso. Então nós temos aqui o VGIA, que a cotação dele está 9,39, e aí você compra uma cota dele, ok? Mas tem que estar dentro desses 7 aqui, ok? Então, ou você compra uma cota dele, 2 ou 3, 4, 5 cotas, caso você tenha R$50, tá? E aí o que você vai fazer? No mês seguinte você vai executar o mesmo processo e pode ser que a lista aqui dê o mesmo resultado, como pode ser que dê um resultado diferente, tá? Dando o mesmo resultado ou não, você vai repetir o mesmo processo, só que se você não teve condições de investir em 7 fundos de uma vez, no mês seguinte você vai investir em 7 fundos que não sejam repetidos, ok? Então vamos supor que no mês seguinte você fez essa lista aqui e ela saiu exatamente igual e você só pôde comprar R$300 de fundos, ou seja, esses 3 primeiros. No mês seguinte você não vai comprar R$300 desses mesmos fundos, você vai comprar R$300 dos outros 3 aqui, tá? E assim sucessivamente. Tente fazer com que a regra do 7, com que dividindo o seu valor por 7, ou que ao longo do tempo você tente completar 7 fundos, de 7 em 7, dentro dessa lista, desse método aqui que eu te passei, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Curte esse vídeo aqui se foi útil para você, se inscreve no canal se você quer ver mais vídeos assim como esse, ok? E comenta aqui embaixo se você quer que eu traga um outro método
considerando o tipo do papel, porque não sei se você reparou, esse método aqui ele não considera se é títulos e valores imobiliários, se é híbrido, se é shopping, se é laje, logística, nada disso, tá? Mas existe um método similar a esse, que eu posso gravar um vídeo aqui, considerando cada tipo de papel para que você monte sua carteira, ok? E eu trago aí algumas diferenças também desse método, coloca aqui nos comentários, tá bom? Meu nome é Hugo Campanha, um grande abraço.